Graças a Deus. Boa noite com Jesus, igreja. Amém. Deus continue abençoando a cada um de nós nesta noite. E tão bom, né, ver a igreja cheia, todos reunidos, juntos, em prol da palavra. E hoje, a mocidade daqui de Ituiutaba, a gente vai ter o privilégio de apresentar para os irmãos um pouco da história de Israel, das tribos de Israel. O pastor Yendes, o pastor Yendes, ele nos propôs esse trabalho, né, da gente explicar um pouco para os irmãos sobre como foi a divisão das terras das tribos de Israel, das 12 tribos, né? Então, vamos lá, irmão Neemias. Irmão, libera o slide para nós. Nós temos aí um slide para que a igreja possa acompanhar. Então, está lá. Vamos falar sobre a divisão das terras das tribos de Israel. Bom, para a gente começar, igreja, a gente entender um pouco sobre as tribos, a gente vai falar um pouco sobre a genealogia, onde que começou as tribos de Israel. Então, nós temos aí, os irmãos se recordam, né, da promessa que Deus fez para Abraão, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu, e que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Então Abraão, já avançado na idade, e por permissão de Deus, junto com Sara, eles conceberam Isaac. Isaac, junto a Rebeca, conceberam a Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, né, no Vale de Jaboque. E Jacó teve 4 esposas. A primeira delas foi Lia. E junto dela eles tiveram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Sua segunda esposa foi Raquel, que com ela teve José e Benjamim, e mais 2 concubinas, que foi Bila e Zilpa, que eles conceberam Dan, Naftali, Gade e Azer. Então, essa é a genealogia, como surgiu as 12 tribos, e esses nomes aí, os filhos de Jacó, né, eles se tornariam os, como eu posso dizer, eles dariam a origem às 12 tribos. Então, nós vamos agora com a participação das irmãs. As irmãs Ana Laura, Mainara e irmã Rupi podem estar aqui à frente. Elas vão nos ajudar aqui um pouco, falando sobre o significado dos nomes de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan e Naftali. As irmãs podem. Glória a Deus. Então, as irmãs, elas vão nos falar um pouco sobre o significado desses nomes, porque cada nome, o significado de cada nome, já posicionava o que seria aquela tribo no futuro. Então, nós vamos começar aí com a irmã Ana Laura, trazendo sua participação. Eu peguei os nomes Ruben e Simeão. O significado do nome Ruben: Deus consolou minha aflição. Primogênito de Jacó e Lia, e a referência na Bíblia é Gênesis 29, 32. E o significado do nome de Simeão: aquele que ouve. Segundo filho de Lia e Jacó. Referência na Bíblia, Gênesis 29, 33. Eu fiquei com Levi e Judá. O significado de Levi é unir ou associar. Referência bíblica, Gênesis 29, 34. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. Significado de Judá: louvado ou agradecido. Referência bíblica, Gênesis 29, 35. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao meu filho, ao meu Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar filhos. Obrigado, irmã Ana Laura, irmã Rupi. Eu fiquei com Dan e Naftali.
Dan significa ele me julgou, como diz Raquel em Gênesis 30:6. Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-o Dan. Dan foi o primeiro filho de Bila, que era concubina de Jacó. Naftali significa minha luta, meu combate. E Raquel disse em Gênesis 30:8, com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou-o de Naftali. Ele foi o segundo filho de Bila. Amém. Muito obrigado, irmãs. Agora, irmã Natália, irmã Ana Isabel, irmã Natália, irmã Suzana, irmã Nathalie. Podem estar aqui na frente. Por favor. Amém. Vamos dar continuidade aqui com os nomes de Gade, Azer, Isacar, Zebulon, José, Benjamim e os filhos de José, Efraim e Manassés. Irmã Ana Isabel, por favor. Os nomes que eu peguei foi Gade e Azer. Gade, eu encontrei o significado na mensagem Como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 131. Gade quer dizer criador de gado. E nas pesquisas, no texto da Torá, eu encontrei Gade significa sorte, fortuna em hebraico. Origem, o sétimo filho de Jacó, ou Israel, concebido por Zilpa, serva de Leia, ou Lia, nascido em Padã Aram. Encontramos isso em Gênesis 39, versículo 9 e 10. Vendo, pois, Lia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Azer, significado. Não há relatos nas mensagens, e encontrei na pesquisa que significa feliz ou abençoado. Foi concebido também por Zilpa, sendo o oitavo filho de Jacó, ou Israel, nascido em Padã Aram. Encontramos em Gênesis 30, versículo 12 e 13. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Azer. Bem, obrigado, irmã Isabel. Irmã Natália. Eu fiquei com os nomes Isacar e Zebulon. Nas pesquisas, o nome Isacar quer dizer prêmio e recompensa. E Zebulon quer dizer exaltado, presente, morada de honra. Tem umas referências bíblicas em Gênesis 30, 18 ao 20. 18. Então disse Leia, Deus tem me dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. E chamou Isacar. O 20. E disse Leia, Deus me deu uma dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque tenho dado 6 filhos. E chamou Zebulon. Bem, obrigado, irmã Natália. A Suzana. Eu fiquei com José e Benjamim. Origem, nome hebraico, Iosef, que significa ele acrescentará. Parentesco, filho de Jacó e Raquel, conhecido por sua história de superação no Egito. Referência na Bíblia, Gênesis 37:50. Significado, simboliza esperança e bênção, representando fé e perseverança. Benjamim, origem, nome hebraico, Bini-Amin, que significa filho da mãe direita, ou filho da felicidade, irmão mais novo de José, filho de Jacó e Raquel. Referência na Bíblia, Gênesis 35:18. Amém. Obrigado, irmã Suzana. Irmã Nathalie, por favor. Eu fiquei com Manassés e Efraim. A Bíblia não relata o nascimento ou o significado, mas a Torá relata que o nome Manassés vem do hebraico Manassé, que significa esquecimento, pois Deus esqueceu o meu passado. E o nome Efraim, o irmão Branham cita na mensagem Apocalipse, capítulo 9, que significa além-mar, e a Torá também relata que significa frutífero. Amém. Muito obrigado, irmãs. Podeis você assentar. E chegamos aqui ao fim do significado de cada nome.
E lembrando que os filhos de José foram incluídos porque Levi, não teve tribo de Levi, né? Então, foi tirado a tribo de Levi e tribo de José e foi colocado Efraim e Manassés. Irmão Neemias, irmão, pode liberar o slide para a gente. Agora a gente vai falar, irmãos, um pouco sobre a divisão das terras em si. Mas antes da gente chamar os irmãos que vão dar participação, vamos relembrar um pouco como foi a jornada de Israel pelo deserto. Então, José foi vendido por seus irmãos ao Egito e passou o tempo, os irmãos conhecem a história, os filhos de Jacó se mudaram para o Egito. E após a morte de José, chegou um faraó chamado Ramsés, eu esqueci como é que se pronuncia, e esse faraó esqueceu de todas as obras que José tinha feito no Egito, então começou a escravidão do povo de Israel. E após 430 anos dessa escravidão, Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Então o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, ali tem toda a caminhada, né, deles pelo deserto, ali chegando ao Monte Sinai, e eles percorreram, né, por 40 anos, percorreram o deserto por 40 anos. Então ali a gente tem a chegada deles na terra de Canaã. E aqui nós temos uma imagem, né, real desse trajeto que eles fizeram. Então está aí. Então, irmãos, aqui como foi feita essa divisão? Moisés, antes deles entrarem a terra prometida, Canaã, Moisés ele deu as terras a Ruben, Gade e Manassés, que fica ao leste do Rio Jordão. Os irmãos podem ver ali no meio, Rio Jordão. Ao leste, Moisés deu até as terras a Ruben, Gade e Simeão, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Irmão Caleb, irmão, pode estar aqui à frente. O irmão vai falar um pouco sobre essas 3 tribos, características da terra, qual foi a herança deles. Boa noite, igreja. Boa noite, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou falar um pouco sobre as terras que foram antes deles atravessarem o Jordão, que era a terra de Jazer e Gileade, que Rubens e Gade, em Números 32, eles pediram ela para Moisés, porque a terra era muito boa, tinha gado e tinha boa plantação. A terra que Ruben ficou, a terra era localizada no sul do território, próximo ao rio Arnon, uma região estratégica que fazia fronteira com vários territórios do Moabita, e essa área era incluída cidades importantes, como Esbom, Dibon, Medeba e Arnon, que estavam situadas em planícies férteis. O solo da região era ideal para o cultivo de cereais, como trigo e cevada, e também para a criação de gado, que eram das atividades principais dessa tribo. E a terra também oferecia uma boa qualidade de vida para os habitantes, com pastagens abundantes e fácil acesso a fontes de água, que tornava a região adequada para a economia agrícola e pecuária. No entanto, o território de Ruben também era vulnerável a invasões devido à sua localização próxima aos povos vizinhos. Já a terra de Gade, ao norte de Ruben, a tribo de Gade recebeu uma área montanhosa, abrangendo terras que incluíam cidades como Jazer, Ramaté, Mispá, Bet-Nimrá e Gileade. Essa região era de difícil acesso, o que tornava uma posição estratégica para a defesa contra invasões. A terra era rica e fértil, mas a topografia montanhosa exigia um tipo diferente de aproveitamento agrícola. Gade também se destacava pela construção de fortificações e cidades muradas para proteger o povo. Até as terras de Gade eram muito valiosas pela sua localização estratégica, pois controlavam importantes rotas de comércio e defesa entre o leste e o oeste de Canaã. Além disso, as montanhas ao redor eram uma excelente defesa natural, tornando a tribo bem posicionada para resistir a ataques. Essa tribo ela foi concedida antes de entrar na terra de Canaã.
antes de atravessar o Jordão, quer dizer, Moisés conversou com Rubens, com os filhos de Rubens e de Gade, falando que se eles iam atravessar o Jordão para ajudar a conquistar a terra de Canaã. E eles falaram que sim, então Moisés deu essa parte dessa terra para eles. E também tem a meia tribo de Manassés que fica. A meia tribo de Manassés recebeu uma área ainda maior, incluindo Bassa e Gileade, duas regiões que destacavam pela sua fertilidade e recursos naturais. Bassa, por exemplo, era conhecido como a terra dos gigantes, devido ao seu tamanho e à presença de fortes guerreiros, como o rei Og. Essas terras tinham 60 cidades fortificadas, incluindo Astarode e Edrei, que serviam como centros administrativos e militares da região. A área de Gileade também era muito rica em pastagens e tinha uma grande quantidade de fonte de água, ideal para a criação de rebanhos. Além disso, ideal para a criação de rebanhos. Essa é a minha participação. Muito obrigado, irmão Caleb. Irmão Samuel, agora vamos falar sobre a parte oeste, a parte a oeste do Rio Jordão. E essa parte ela foi dividida por sortes, lá em Siló, e ela foi dividida por Josué e pelo sacerdote Eleazar. Então, vamos lá, é com o irmão Samuel. Como o irmão Guilherme já tinha citado, eu fiquei com a parte oeste, tribos do sul e centro. Judá. A tribo de Judá recebeu a maior porção de terra, uma região montanhosa, áreas férteis para cultivo. Essa terra também incluía Hebrom, que foi uma cidade dada a Caleb como herança especial devido à sua fidelidade a Deus. A região de Judá também possuía Jerusalém, que mais tarde se tornaria a capital de Israel, o centro espiritual político do povo de Deus. Apesar das montanhas, a terra de Judá era fértil e oferecia boas condições para a agricultura, especialmente nas áreas de cultivo de uvas, azeites e grãos. A tribo de Judá, portanto, se tornou uma das tribos mais influentes e poderosas de Israel. Agora nós vamos para a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim recebeu uma porção da terra pequena, mas estratégica, localizada entre Judá e Efraim. Benjamim incluía cidades como Jericó, que se tornaria famosa pela queda de suas muralhas durante a conquista de Canaã e Betel. A terra de Benjamim, apesar de pequena, era de grande valor devido à sua proximidade com as tribos maiores e sua posição estratégica. Agora nós vamos para a tribo de Efraim. A tribo de Efraim ocupou terras no centro de Canaã. Entre as cidades mais notáveis dessa tribo estavam Gezer e Bet-Horon. Efraim teve um papel de liderança entre as tribos do norte. Sua terra fértil permitiu o cultivo de diversos produtos, devido à sua localização. Agora nós vamos para a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés recebeu terras ao norte de Efraim, incluindo regiões como Tanak e Megido. As terras de Manassés eram vastas e férteis, e a tribo teve um papel importante na defesa de Israel. Manassés tinha uma influência significativa nas questões militares e políticas de Israel. Este é o meu trabalho. Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Irmão Daniel, o irmão vai dar continuidade com o restante das tribos. Boa noite a toda a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Falarei sobre 6 tribos. Vou começar com a tribo de Simeão. A tribo de Simeão recebeu sua herança dentro das terras de Judá. Essa distribuição foi feita devido à proximidade e à necessidade de uma divisão mais prática para o povo. Incluía cidades como Berzeba, Ziclac e Ormá. Embora pequena em tamanho, as suas cidades eram essenciais para o controle do sul de Canaã. Agora falarei sobre a tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon recebeu uma parte ao norte de Canaã. As cidades de Zebulon incluíam Sarid e Gad-Efer. E a tribo teve um papel relevante no comércio e nas alianças com as tribos vizinhas. Sua localização era importante para o comércio, uma vez que conectava o norte ao sul de Israel. Agora falarei sobre a tribo de Issacar.
A tribo de Issacar recebeu terras ao sul de Zebulon. Issacar foi uma tribo que se destacou pela sua sabedoria e entendimento das situações do tempo, como descrito em 1 Crônicas 12:32, sendo conhecida por suas habilidades políticas e militares, abrangendo uma área muito fértil, o Vale de Jezreel, pois ligava o sul ao norte também. Agora falarei sobre a tribo de Azer. Atribuída a uma porção costeira ao norte de Israel, a tribo de Azer recebeu terras que incluíam cidades como Sidom e Tiro. Perdão, irmãos. Que incluíam cidades como Sidom e Tiro. As cidades de Azer se destacavam pelo seu comércio e a sua conexão com outras nações. A tribo de Azer foi uma tribo conhecida pela riqueza de suas terras e pela sua habilidade em obter recursos através do comércio marítimo. Então, por certo, eles tinham suas economias através da pesca e entre outros. Tribo de Neftali. Neftali recebeu terras nas montanhas, ao norte de Zebulon e Azer. Atribuindo a Neftali uma posição montanhosa, a tribo foi responsável por garantir a segurança da parte norte de Israel, que era uma área vulnerável a invasões de inimigos. As cidades de Neftali, como Quedes e Azor, foram fundamentais para a defesa do território israelita, especialmente em tempos de guerra, pois haviam vários povos, como os amorreus e entre outros. Agora falarei sobre a tribo de Dan. Inicialmente, a herança de Dan era pequena e estava localizada mais ao sul, mas a tribo de Dan enfrentou desafios em conquistar e estabelecer em seu território original. Por isso, eles avançavam para o norte e conquistaram a cidade de Lesen, que foi renomeada como Dan. A cidade de Dan, mais tarde, se tornaria um local de adoração idólatra durante os períodos de apostasia de Israel, mas sua origem era uma conquista significativa. Eu li na Bíblia essa parte da adoração idólatra. Isso aconteceu depois que eles conquistaram a cidade de Lesen, que pegaram os ídolos e eles elegeram um sacerdote entre eles para que esse sacerdote comandasse a tribo. E eles adorariam a um deus pagão. Então, Dan teve esse erro em sua tribo. Deus abençoe, essa é a minha participação. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Daniel. E uma coisa interessante que a gente vê, em que todas as terras a gente vê a abundância, abundância de alimentos, como Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. E quando eles foram entrar na terra prometida, irmão Pedro, irmão pode estar aqui à frente, irmão já vai falar. E quando eles foram entrar à terra prometida, os espias viram que os cachos de uvas eram grandes, precisavam de mais de um homem para carregar. Mas agora, igreja, a gente vai falar o porquê que os levitas não receberam herança. Não sei se os irmãos notaram, mas não existe a tribo de Levi. Os levitas, eles tiveram uma causa muito importante e que o irmão Pedro vai falar um pouco para nós agora. Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, os irmãos aqui presentes e os da internet. Eu vou falar sobre o papel dos levitas na Bíblia e por que eles não receberam uma herança de terras, como as outras tribos de Israel. Os levitas tinham uma função única e muito especial no serviço a Deus. Eles foram escolhidos para serem os sacerdotes e os responsáveis pelos deveres religiosos, os deveres com a igreja, como carregar a arca da aliança e ministrar no tabernáculo, o que exigia uma total dedicação. Por isso, diferente das outras tribos, eles não receberam uma porção de terra como herança. Em Números 18, versículo 20 ao 24, Deus deixou claro que Ele mesmo seria a herança dos levitas e que eles viveriam das ofertas e dos dízimos trazidos pelas outras tribos. Esse princípio é repetido em várias passagens na Bíblia, como em Josué 13, versículo 33. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhe tinha dito. E Deuteronômio 10, versículo 8 e 9.
onde os levitas foram escolhidos para carregar a herança da aliança, servir ao Senhor e abençoar o povo em seu nome. E de novo é mencionado que eles não têm parte nem herança na terra, pois o Senhor é a sua herança. Onde fica claro que o sustento dos levitas vinha de seu serviço ao Senhor e de sua dependência dele. Os levitas, ao invés de herdar terras, receberam 48 cidades espalhadas, entre as outras tribos, como vemos em Josué 21, versículo 1 ao 42. Isso inclui cidades de refúgio, onde as pessoas que cometessem homicídio, por exemplo, podiam ficar abrigadas ali naquela cidade. Isso reforçava que os levitas serviam a todas as tribos, sendo responsáveis por promover a adoração e o cuidado espiritual de Israel. E eu vou deixar aqui a referência de Números 18, versículo 20 ao 21. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Essa é a minha parte. Deus abençoe os irmãos. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. E os levitas tiveram um papel muito importante, né, na causa do Senhor. Agora, irmãos, a gente entra aqui numa questão, que é a questão de Apocalipse 7, na qual a Bíblia, João cita, né, os 144 mil judeus, e a tribo de Dan e Efraim não foram citadas dentre esses 144 mil judeus. Irmão Neemias, baseado na Bíblia e nas mensagens do irmão Brana, vai explicar para nós o porquê que essas tribos não foram citadas. Irmão Neemias, é com o irmão. Boa noite com Jesus, igreja. Minha parte é falar sobre Dan e Efraim, porque eles não estavam dentro dos 144 mil judeus. E para isso devemos lembrar que o irmão Brana diz na mensagem dos selos, o 7º selo, ele diz que Deus sempre lembra de todas as suas promessas. E assim também como ele lembra dos seus, o irmão Brana diz, das suas maldições. Porque em Deuteronômio 29, do 18 ao 20, Moisés diz assim para o povo. Deus, através de Moisés, diz assim para o povo: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz, e dê fel e absinto, e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer de meu coração, para acrescentar a sede, e bebedice, o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele. O Senhor apagará seu nome de debaixo do céu. E o que Dan e Efraim fez para que Deus apagasse o nome deles de debaixo do céu? Em 1 Reis 12, 25 ao 30, a Bíblia nos conta sobre Jeroboão. Jeroboão foi o rei sucessor de Salomão, só que após Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois, em Jerusalém e em Israel. E o rei de Israel era Jeroboão, e o rei de Jerusalém era Roboão. E o templo do Senhor ficava em Jerusalém, que era de Roboão. E Jeroboão, ele ficou com receio, com medo de que o povo de Israel, ao ir a Jerusalém para adorar, se o coração deles ficassem para Roboão e se voltassem contra ele. E se voltando contra ele, poderiam matá-lo. E assim, Jeroboão, ele falou: então eu vou construir altares aqui para que o povo adore aqui. Aí o que ele fez? Ele construiu 2 cordeiros de ouro, um em Betel, que Betel pertencia a Efraim, e outro em Dan. E o povo ia lá adorar. E isso tornou pecado, conforme Deuteronômio 29, 18 ao 20 que eu li.
e os nomes deles foram apagados de debaixo do céu. Por isso que eles não estão inclusos em Apocalipse 7, 4 a 8, dos 144 mil judeus. E o Mombrana diz que, porque em Ezequiel 41, do 1 ao 8, quando Ezequiel viu a pós-tribulação, o milênio, ele inclui o nome de Dan e Efraim. E só para não deixar passar, as tribos que entraram no lugar de Dan e Efraim foram José e Levi. José, que ele não estava, mas quem estava era Efraim e Manassés. E Levi, como os irmãos já falaram, ele não tinha parte. Aí entrou José e Levi. E o Mombrana diz que o Ezequiel 48, do 1 ao 8 e do 22 ao 29, mostra que Dan e Efraim estavam no milênio. Eles tinham a sua parte na Nova Jerusalém. E na mensagem Os Selos, o 7º selo, o Mombrana diz sobre a volta deles. E que eles serão purificados sob o tempo de tribulação. E ele compara eles com as virgens nécias, que pela falta do azeite, elas não foram para o arrebatamento, mas purgaram na tribulação, e assim, após elas foram. E o Mombrana também compara eles a Jacó, porque da mesma maneira Jacó, nos tempos difíceis, ele fez errado ao enganar o seu irmão para pegar a primogenitura, para obter a primogenitura. Mas ele passou por uma purgação antes que pudesse ter o seu nome mudado para Israel no Vale de Jaboque. E hoje, qual é o nome Israel, qual é um tipo da ordem de Deus tipificado hoje. Então, através disso, vemos que a idolatria é um pecado muito grande, porque ela está por Deus, ela e por nós, segundo Deuteronômio, diz que a idolatria e todos os pecados, o coração do homem se desvia de Deus. E ao acontecer isso, segundo a Bíblia e segundo as mensagens, o nome será apagado sob o céu. Por isso que após o milênio e a tribulação, após a tribulação no milênio, Dan e Efraim estarão lá. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Neemias. Deus continue abençoando o irmão. Então, foi por isso que a Bíblia não cita lá em Apocalipse 7, não cita Dan e Efraim dentre os 144 mil judeus. Irmão Josué, faz aqui a conclusão para nós, irmão, fazendo favor. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Estamos vendo nesse trabalho sobre a divisão das tribos, né, que Josué dividiu as tribos. O Mombrana fala na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, a partir do parágrafo 125. Mas então, outra grande comissão que Josué tinha era repartir a terra com o povo. Vimos também nesta noite sobre o significado de cada tribo e como o nome influencia. Mombrana fala nessa mesma mensagem a respeito do nome. Cada uma daquelas mães hebreias dando à luz aqueles nenês lhes chamou um nome, e cada um dos nomes deles tem um significado. Jacó, quando ele nasceu sendo um gêmeo, ela lhe chamou enganador, Jacó. Mas quando ele recebeu o poder de vencer e lutou com o anjo, Deus mudou o nome dele de Jacó a Israel, um príncipe. Vimos as divisões da tribo, onde cada tribo ficou. Vimos sobre a tribo de Levi, que são os levitas, que em Deuteronômio 18, a Bíblia diz que o Senhor é a herança da tribo dos levitas, que eles cuidam do povo. O povo, as outras tribos, levam as suas primícias a eles. E aqui está dizendo: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança de Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terá herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. E vimos nesta noite também a respeito que
e os levitas, como foi dito. Vimos com o irmão Neemias a respeito da idolatria de Dan e Efraim. O profeta fala na mensagem A Era de Sardes, parágrafo 88, parte do parágrafo. Ele diz: é mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida até que chegue o tempo que não serão mais. Neste lugar específico foi por causa da idolatria, assim como quando Dan e Efraim perderam seus direitos como tribos por adorarem o bezerro de ouro. Todos que adorarem ídolos têm seus nomes removidos do livro da vida. Irmão Brana, na mensagem A Era de Sardes, parágrafo 88. Aí eu tenho um parágrafo para concluir, na mensagem Israel e a Igreja, primeira parte, parágrafo 152. Tem uma mensagem aqui. Vou ler para os irmãos para encerrar. Irmão Brana fala sobre a divisão das tribos e a semente do Espírito Santo e que onde ela está. Agora, então ele chamou, então ele trouxe sua semente. A próxima coisa, ele veio através de Abraão, e depois através de Isaque, e depois através de Jacó, e então de Jacó para José. Agora observe, se tivéssemos tempo, algum dia para entrar nisso, faremos, mas não agora. Veja, a eleição está em Abraão. Você percebeu? Apenas aqueles 4 patriarcas. E então cessou, se separou. Foi até os 12 patriarcas e as tribos se separaram. Isso está certo. Isso está certo? E nunca mais retornou até que retornou em com letra maiúscula, a semente de Abraão. Então entrou no ser humano, que era Cristo, embora tenha sido glorificado aqui na terra e elevado a Deus. E o Espírito Santo voltou para espalhar por todas as nações, para encher a terra com o conhecimento do Senhor, tão profundo quanto os céus. E esse é o Espírito Santo hoje. Amém. Deus vos abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Josué. E assim chegamos ao fim da nossa apresentação. A gente espera que os irmãos tenham conseguido ter compreendido um pouco sobre como foi feita essa divisão. E graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por mais esta noite que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de estarmos em tua casa, Senhor. E assim como o povo de Israel caminhou pelo deserto, Senhor, em busca de Canaã, ó Pai, estamos caminhando, Senhor, neste mundo, ó Pai, almejando, Senhor, chegar na Nova Jerusalém, Senhor. Ó Pai eterno, e viver para toda a eternidade contigo, Senhor. Que dia grandioso será, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos concedidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Merece palmas ou não merece palmas?